Então, oi pessoal, conforme nós tínhamos combinado, a aula de hoje então é sobre o hífen. Eu coloquei aqui nesse primeiro momento dois grupos diferentes de palavras da língua portuguesa. A gente consegue perceber claramente, independente de a palavra ganhar ou não hífen, onde estão as fronteiras entre os dois elementos que constituem a palavra, né? Então, por exemplo, aqui, alto mais escola, ex mais namorado, inter mais regional. Aqui estaria essa divisão. Arco mais íris, alto mais falante e conta mais gotas. Acontece que existe uma diferença significativa entre esses dois grupos aqui. O primeiro deles, ele é formado por prefixos, ou falsos prefixos, né? Que são elementos que não têm autonomia na língua. Ou seja, eu não vou encontrar a palavra alto sozinha, né? A gente até fala meu alto, mas é alto de redução de automóvel, né? Ex sozinho não existe. A gente até diz, o meu ex, a minha ex, mas é redução de ex-namorado. Inter, né? Pega lá o Inter, faz isso o Inter. Tem o Inter, que é o time, o Internacional, né? Mas é outra história. Eu não vou encontrar só, por exemplo, de reescrita, né? Outros exemplos. Reescrita. Traz o aqui. Não existe isso. Traz o pan-americano. Não existe isso, né? Esses todos são prefixos. Já essas palavras aqui, os primeiros elementos, diferente desses primeiros elementos aqui, eles têm autonomia na língua, eles são substantivos, eles são verbos, são palavras que existem sozinhas, né? Então eu tenho, por exemplo, arco, eu sei o que é um arco, eu sei o que é algo alto, um adjetivo, né? Eu sei o que é o conta, do contar, né? O verbo contar, enfim. O que acontece aqui é que eu tenho elementos que não são prefixos, né? Eles são elementos com autonomia própria na língua. Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte vai trabalhar com esses elementos aqui, os elementos iniciados por prefixos. Esses são bem mais tranquilos, a tabelinha que vocês têm no Google Classroom é muito tranquila de a gente analisar. O problema maior é aqui, que o novo acordo ortográfico às vezes deixa algumas lacunas, tá certo? Mas então eu vou começar explicando aqui. Primeira coisa que eu vou pegar são palavras como essas aqui, cujos primeiros elementos, deixa eu ver o que vocês têm ali na tabelinha de exemplo pra gente dar uma olhada, cujos primeiros elementos sempre vão terminar com vogal, tá? Alto. O que mais vocês têm? Extra. Vocês têm mais, às vezes, semi, tá? Observem que esses primeiros elementos aqui, eles são prefixos, né, que terminam com vogal. Esses elementos, todas as vezes que eles se juntarem com um segundo elemento que vai iniciar com uma vogal diferente, a gente vai juntar. Por exemplo, alto, escola, extra, curricular, tá? E semi-analfabeto, tá? Aqui vale para consoantes também, tá? O que acontece? Eu tenho aqui um exemplo diferente, vogais iguais, vogais diferentes, vogal mais consoante, que também é diferente, vogal diferente. Então, o que a gente pode colocar?
É só pensar na regra da química, né? Os opostos se atraem, certo? Então, tudo aquilo que for diferente, eu vou juntar por hífen. Desculpa, sem hífen, eu vou juntar, sem uso do hífen. Então, fica tranquilo aqui, essa é a regra 1, tá? Então, vamos botar assim, regra 1, para vocês irem anotando aí nos cadernos. Vogal mais vogal diferente ou consoante junto, tá? Lembrando que isso aqui é apenas para prefixos. Vocês podem estar perguntando, prof, mas o arco-íris, arco mais íris. Lembram que ele é a parte do segundo grupo. O arco tem autonomia na língua, não é o caso aqui, tá? Regra 2. Bom, aqui eu tenho 2 elementos que também terminam com vogal. E eu tenho mais um elemento que vai começar com consoante. Então, é aquela ideia, os opostos se atraem. Só que daí a gente tem um problema que é de ortografia, um problema fonético na língua, digamos assim, que se eu juntar, simplesmente, o que vai acontecer? Antesala, porque o S no meio de 2 vogais tem som de Z. Como é que a gente resolve esse problema? Juntando, a regra é a mesma, junta, mas dobra o S. A mesma coisa com antirrugas. Se eu deixar só um R, vai ficar antiruga. Então, eu vou juntar e dobrar esse R, tá bom? Então, a regra 2. Que vocês podem colocar para complementar a tabelinha ali. Vogal mais R ou S, junta e dobra R ou S, tá bom? Regra 3. Em palavras como anti mais inflamatório, tá? O que eu tenho aqui? Se a gente for para aquela regra da química que eu falei antes, fica muito fácil entender o que tem que acontecer aqui, né? Se os opostos se atraem, os semelhantes se repelem. Então, vogais iguais, eu vou separar por um hífen. Certo? Já tinha colocado. Micro-ondas. Tá? Separado. E outro exemplo, tá? Desse mesmo caso. Anti mais higiênico. O que acontece aqui? Eu tenho uma vogal mais H. Só que não existe H dentro da língua portuguesa, a não ser nos dígrafos LH, NH, CH. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Também vou usar hífen. Tá bom? Certo? Então, regra 3, vogais iguais ou H, separa. Tá bem? Essas são as regras, pessoal, para esses elementos ali que vocês têm na tabelinha, que são os terminados em vogal, tá? Daí fica muito fácil. Só que existem alguns prefixos, capaz que não existiriam as exceções,
que têm um comportamento um pouquinho diferente, só que daí na sua grande maioria eles são terminados em consoantes. Então por isso que essas regrinhas que eu falei de opostos se atraem, semelhantes se repelem, ela fica muito fácil porque grande parte dos prefixos que terminam em vogais vão seguir essa regra, né? Nós temos só o re ali que tem esse comportamento um pouquinho diferente, como vocês podem ver na tabelinha. Então eu tenho, por exemplo, ali na tabela, para esses outros prefixos, o que eu tenho que fazer? Olhar a tabela, saber consultar. Por exemplo, des, dis, in, re, trans e es. O único desses que termina com um vogal é o re, que a gente já está bastante acostumado a escrever, né? Mesmo com vogais iguais, né? A gente tem que escrever junto, reescrita. Certo? O resto, o des, o dins, o in, o trans, eles têm sempre esse comportamento de juntar. Por exemplo, deserdar, dissolver, expatriar. O ex aqui, nós temos então dois significados. Eu tenho o ex de duas maneiras, de dois significados. Um é o ex significando para fora, que nem exportar, expatriar, esse sentido de colocar para fora, né? Então eu tenho exportar, colocar para fora, esse é junto. Agora, o ex, no sentido de anterioridade, é uma regra bem fácil da gente decorar. Como é que sempre tem que ficar o ex-marido, ex-namorada, ex-namorado da gente? Sempre longe, sempre separado. Então, ex-namorada não dá para voltar. Ex sempre separado, lembrem disso, tá bem? Os demais prefixos desse grupo 1, é só vocês consultarem ali, por exemplo, aqueles terminados em R. Hiper, inter, super, sempre vão ter hífen se iniciar por H ou R, senão vai ser junto, certo? Esse que eu já falei antes, o vice sempre vai ser separado, o além, a quem, recém, sem, sempre vai ser separado. Então é só consultar aquela tabelinha ali para fazer os exercícios de hífen, tá certo? Não tem uma regra que eu possa explicar para vocês, né? É só questão de consultar a tabela, porque cada um desses prefixos, quando não terminados em vogais, eles vão ter o seu comportamento específico, tá bom? Nos vemos depois no segundo vídeo.